por aqui já dá para nós avistarmos aqui um pouco das ruínas, né, dos astecas. Vejam ela, que ela também se assemelha muito, né, com a cultura inca, totalmente feita em pedra, né, suas fortalezas todas, ela realmente é feita em pedra, num local extremamente estratégico, uma visão praticamente completa do mar, então você realmente podia acompanhar, né, os inimigos quando aqui chegavam. Então, todas elas em pedras, eles viviam aqui, conseguiam realmente ter a sua agricultura aqui, ter a sua religião, e outra coisa que se identifica com os incas, havia também sacrifício humano, né? Aqui em função da religião que eles ofereciam aos deuses. Basicamente as culturas inca e maia e asteca, elas se assemelham bastante. Então essa realmente é uma grande oportunidade para quem vier aqui no México, cidade de Tulum, conhecer um pouquinho do sítio arqueológico aqui dos astecas. Isso é história, isso é muito interessante para que a gente realmente aprenda com a história. E eu sempre falo, né, quando você divide um determinado grupo, seja ele família, seja ele empresa, ou seja ele sociedade como um todo, você favorece a entrada do inimigo em suas terras. Então isso foi o que aconteceu basicamente com os incas, que estavam divididos, os espanhóis dominaram, e aqui também com os astecas a mesma situação. Por isso também, a nossa língua espanhola, o Brasil foi o único país que conseguiu escapar ali, da América Latina, ali, da língua espanhola, que nós somos realmente colonizados pelos portugueses. Aí fica a pergunta, não sabemos se seria melhor se nós fôssemos colonizados pelos espanhóis ou se for melhor nós sermos colonizados pelos portugueses. Eu, particularmente, gostaria de ser colonizado pelos ingleses, mas não aconteceu. Expulsamos também os holandeses, né, lá em cima, em Pernambuco, que também poderiam ter sido colonizados pelos holandeses, mas fomos pelos portugueses. Então, falamos a nossa língua pátria, que é o português, uma língua falada em apenas 4 ou 5 países no mundo, mas o espanhol é uma língua, se eu não me engano, a segunda língua mais falada no mundo. Então nós perdemos a oportunidade de estar falando espanhol agora em Brasil, agora somente falamos em português. É isso? Estamos fechando por aqui mais uma expedição histórica, dessa vez falando sobre a cultura maia e a cultura asteca. Aí depois de conhecer a cultura inca, agora estamos indo conhecer a cultura asteca dos maia. Cancún, Isla Mujeres a caminho. Pegamos um barco louco aqui, o tempo virou, não deu para ir dançar lá com os golfinhos. Então, estamos indo para Ilhas Mujeres. Vamos depois nas ruínas de Tulum, conhecer um pouquinho a cultura dos maias, dos astecas. Povo animado, vai ter degustação de tequila. E a Juliana aí, ó, toda parceira. Vai tomar tequila? Tequila, muita tequila. É isso. Vamos lá conhecer a ilha. Até mais. Agora sim, vamos à praia de Isla Mujeres. Isso aqui é o que eles chamam de sargaço, as algas que o mar joga para cá, para a beira. Realmente bastante fedido, viu? Misericórdia. Mas olha o que é a natureza. Praticamente joga tudo assim para a beira do mar. Essa é a ilha, bem tranquilo. Isla Mujeres, México. Mas me parece que está um pouco abandonado. Dá a impressão de que realmente está um pouco abandonado.
Mar do Caribe. Mas infelizmente não demos sorte, o tempo virou hoje. Não deu para ir nadar com os golfinhos, nem andar no catamarã. Realmente o tempo fechou. Vamos voltar para o barco e para o clube. Infelizmente não deu para fazer atividade marítima. Aqui, México, Aztecas, Maias. Amanhã vamos ver as ruínas lá em Tulum. Conhecer um pouquinho mais sobre essa cultura também dos Aztecas e dos Maias. É isso. Até a próxima. Mais uma expedição. Dessa vez nós viemos conhecer a cultura maia e a cultura azteca. Nos últimos vídeos nós visitamos o caminho dos Incas. Foram 18 dias percorridos entre a Bolívia, Peru, Chile, Argentina, descobrindo realmente a história dos Incas. E agora estamos aqui na cidade de Tulum, basicamente, tentando entender um pouco da civilização maia e da civilização azteca. Qual a diferença entre elas? Praticamente nenhuma. As histórias basicamente se repetem. Os maias chegaram aqui 2000 anos antes de Cristo, tá? Fizeram a sua civilização. Os maias eles eram realmente muito pródigos na parte da astronomia, da própria matemática, e depois vieram os astecas. Os astecas já eram mais militares, então os astecas chegaram aqui por volta de 350 depois de Cristo. E aí o que acontece? Sucedeu basicamente igual aconteceu com os Incas. Depois em 1500 e uma coisinha, os espanhóis chegaram aqui também nessa região. Essa era uma região que fazia realmente toda a rota marítima, né? Os produtos chegavam basicamente da Guatemala, passavam por aqui, então era uma rota realmente bastante cobiçada. E os espanhóis chegaram e fizeram basicamente o que eles fizeram com o Império Inca, né? Aqui também, mais uma vez, a história se repete. Os povos astecas estavam divididos, isso facilitou o domínio dos espanhóis e aí realmente o fim da civilização asteca. Ela não acabou totalmente porque ainda existe descendentes de astecas e maias ainda vivendo no México, né? São realmente uma minoria, uma pequena minoria, mas ainda essa civilização perdura ainda aqui no México. Então, estamos aqui em Tulum. Vocês podem ver, essas ruínas foram construídas, né, pelos astecas, né? Então, iremos depois subir mais um pouquinho, num ponto onde basicamente eles avistaram todo o mar e conseguiam realmente enxergar os seus inimigos assim. Então, essa é basicamente a história também dos maias e dos astecas, que elas se assemelham muito com as histórias dos Incas. Esses aqui são os visitantes, os habitantes agora. Olha o tamanho daquele. Esses agora são os habitantes aqui de Tulum. E tá bem de boa aqui, ó. Aí, ó. Sossegadão, comendo. Nem se incomoda com os transeuntes aqui, os turistas. Aí, bem tranquilo. Olha lá. Tem outro ali, ó. Olha lá mais. Pelo jeito é uma família. Esses são os habitantes agora aqui da região de Tulum. Então. Ele deve ser o pai. Grande. Muito legal.